Bom dia a todos. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, recebendo hoje o escritor, jornalista, cronista, Chico Sá. É um grande prazer ter você aqui, Chico. Bom, prazer meu, Manuel. Obrigado a todos que vieram para essa linda biblioteca, da qual acabei de virar sócio. Vou sair com a carteirinha e tudo, veja só. Ah, não é esse. Esse é esse me tira as coisas. Tem que mostrar de quem me dá alguma coisa. Que eu vou achar. Tem que mostrar minha carteira. E é fácil de tirar. Outro dia eu precisei pegar um livro aqui emprestado. É na hora. Agora sim, agora eu sou sócio de verdade e tal. Agora é para valer. E esta biblioteca, aqui do Parque Vila Lobos, completa hoje 3 anos, então é o aniversário da biblioteca, e justamente por conta deste aniversário nós fizemos questão de convidar um grande escritor como o Chico Sá, que tem um papel na literatura, no jornalismo brasileiro muito particular, porque ele introduziu uma série de tipos contemporâneos. É um escritor que começou a fazer uma espécie de... Ele faz sem nenhum tipo de olhar acadêmico, né? Um olhar absolutamente irreverente. Ele faz um mapeamento dos tipos urbanos, daqueles que aparecem no nosso cotidiano, no universo da comunicação. E ele é também um jornalista que tem uma participação ativa em vários programas de televisão, tanto na crônica esportiva, quanto no jornalismo esportivo, quanto no jornalismo, enfim, de costumes, de entretenimento, de humor, né? Já fui jornalista sério. Já foi jornalista sério há muito tempo atrás. Aqui do Segundas Intenções a gente faz sempre um percurso pela vida e obra do autor. Então ele vai contar todas as peripécias jornalísticas dele, que em dado momento começaram a se transformar também em livros, tanto livros de crônicas quanto livros de pequenos relatos, e até no romance, o romance Sim. Big Jato, que foi lançado há pouco tempo. Eu acabo de ganhar do Chico esse livro de crônicas, A Pátria em Sandálias da Humildade. A Pátria em Sandálias da Humildade é um livro de crônicas... É uma reunião das crônicas que eu escrevi na Folha de São Paulo, no Caderno de Esporte. Futebolísticas. Com algum acréscimo. Tem aí, por exemplo, tem umas 10 crônicas que não foram publicadas, que são relatos da minha convivência com o Dr. Sócrates. É meio como se fosse um capítulo, na noite com o Dr. Sócrates. Porque ele apresentava com o Sócrates o Cartão Verde Sim. com o Vladimir Lemos... Na TV Cultura. E o Vitor Biner. Os 4 faziam um programa chamado Cartão Verde, o que existe ainda, o Cartão Verde, com o Vladimir Lemos, que é um programa sobre futebol muito bom da TV Cultura. Sim. Então, esse livro é uma reunião do que eu achava mais importante, assim, das crônicas de futebol, e abarcando principalmente esse período do nosso fracasso do futebol no Brasil. Assim, era uma crônica da decadência do futebol do Brasil e até um pouco pós 7-1. Então ele coroa com o 7-1, com a crônica do 7-1, mas são aquelas Copas perdidas nós ganhamos 2002 e depois então abarca aí depois da vitória de 2002 até a Copa de 2014, com uma perspectiva que eu chamo de rumo à Estação Finlândia, que é a Copa, que é a nossa chegada a São Petersburgo e a Copa da Rússia. Então ele abarca esse período. Claro, numa minha crônica esportiva não é a crônica genial do Tostão, que consegue reunir poesia com estratégia de jogo. É uma crônica muito da visão do que é o futebol para o torcedor. Do torcedor, na vida conjugal. Na vida conjugal. A importância, por exemplo, uma decisão na vida de um casal, uma decisão de futebol. A loucura que é aquela semana na vida do casal. Ou na vida do operário, a segunda-feira, depois da conquista de um campeonato ou de uma grande derrota. Então, o futebol, o efeito do futebol, no país dito do futebol, na vida cotidiana, na vida das pessoas. E também o cara, tem muito o torcedor, o não torcedor, o cara que odeia futebol, só seca o time dos outros e tal. Então, o universo a partir não me interessa o 3-4-3, a estratégia, quem ganhou, quem perdeu.
é o efeito disso na nossa vida, no nosso dia a dia. E que traz também uma visão de mundo através do futebol. Porque assim, eu lembro que nas suas crônicas você desprezava muito esses campeonatos Champions League, Eurocopa. Sim. Lembrando que hoje, esse programa está sendo gravado, então para quem estiver vendo no site, hoje é o dia da final do Campeonato Mundial entre Real Madrid e Grêmio, né? Então estamos aqui na expectativa de saber no que vai dar, mas para você isso é muito menos importante do que um Juventus e Ferroviária na Rua Javari, né? Exatamente, que deve estar acontecendo agora. Exatamente, porque não tem luz à tarde, né? Porque à tarde tem que fazer de manhã, tem que fazer durante o dia, porque à tarde na Rua Javari não tem iluminação. Sempre me interessou mais a segunda divisão, a terceira divisão, o herói anônimo ali de um Juventus e São Bento qualquer. Sempre tentei ressaltar mais esse personagem, talvez por uma visão, talvez não, acho que com certeza por uma visão totalmente romântica, por um romantismo futebolístico, que é um romantismo também que já vem da minha crônica sobre relacionamentos, tipos humanos e etc. Então, acho que é o mesmo romantismo transportado para o mundo do futebol. Que aí não vai me interessar o Cristiano Ronaldo, o metrosexualismo do Cristiano Ronaldo. Vai me interessar para citar um herói verdadeiro, o Didi, que ganhou 50 esfirras, porque fez um gol pelo Juventus. O prêmio do melhor em campo ganhava 50 esfirras e não um Toyota, como os caras vão ganhar lá. Na melhor das hipóteses, ganhava um motorrádio. Um motorrádio. Alguém aqui lembra do motorrádio? Alguém lembra o que é o motorrádio? O craque motorrádio. No final do jogo, entregava um motorrádio, que, salvo engano meu, era um toca-fita, um rádio que instalava no carro. Sim. O motorrádio clássico. Então, esses personagens, esse futebol... me interessa mais como objeto da crônica mesmo. Agora, como é que... Vamos fazer assim, para chegar nesse ponto que é essa sua percepção, né, assim, essa sua visão, o seu jeito de abordar o futebol, a sociedade e tal. Como é que isso começou a aparecer? Porque você nasceu no interior do Ceará. No Crato, no Cariri cearense, no sul do Ceará, ali colado em Pernambuco. Né? Perfeito. Que inclusive é cenário do Big Jato, seu romance. Você... cresceu lá e se tornou jornalista e foi para Recife, ou você foi para Recife e se tornou jornalista? Não, eu fui para... Minha família é binacional, metade cearense, metade pernambucana. E fui para o Recife de 15 para 16 anos, por aí. Mas fui com aquela ilusão de ser escritor. Eu não queria ser jornalista, não fazia parte da... Eu fui com uma ilusão interiorana, a ilusão de qualquer rapaz, qualquer moça do interior do Brasil que vai para uma cidade grande e a minha obsessão era me tornar escritor. Porque eu achava que isso era uma profissão no Brasil. Mas você já tinha isso com 15, 16 anos? Numa época que só quem vivia de escrita no Brasil era o Jorge Amado. Só ele, ninguém mais, até por conta das edições lá fora, na China, na Cortina de Ferro, lá na velha União Soviética. Ninguém vivia Não havia o Veríssimo como grande cronista e vivendo de literatura. Não havia o Ratum, no sentido já como um grande escritor, vivendo de literatura. E quem que você lia nessa época, além do Jorge Amado? Nem o Loyola Brandão, nem o... Eu digo, não havia ganhava. Todos eles ganhavam a vida, que é um clássico da literatura brasileira. Ou ganhava vida em redação, no jornalismo, ou em repartições públicas. Normalmente costuma ser os dois grandes lugares, os dois grandes assentos do cara que quer ser escritor no Brasil, que quer tentar escrever ali uns romances, uns contos, umas crônicas, etc. E eu fui mas rapidinho, assim, em duas cervejas no Recife, me tiraram a ilusão de ser escritor aqui. Isso até pode ser, tem muitos por aí e tal, mas você precisa ganhar vida em algum canto. E aí eu fui para o Jornal do Comércio mesmo, antes de me formar, estudei jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, mas bem antes eu trabalhava numa pequena editora chamada Comunicarte, de livros técnicos, e eu era revisor desses livros técnicos. Foi quando eu ganhei esses quase 8 graus de astigmatismo e miopia, revisando aquelas letrinhas corpo 8, 6 e daí para baixo, né? Nessa editora, mas aí eu já entrei para as redações do Recife, tomei gosto pela coisa
E desde o início, eu já era um pouco cronista. Essa crônica de futebol eu faço desde o início. Claro que como os editores sempre achavam, e há um grande embate nas redações, muitas vezes os editores têm razão nesse embate, qual o cara que quer ser escritor e chega cheio de poesia numa matéria do jornal? Apresenta uma matéria ali que deveria ser uma reportagem objetiva, contando o que aconteceu. Eu chegava com aquele floreio todo, com aquele mundo bilaquiano para entregar para o meu editor e recebia, claro, como reação e resposta, pô, deixa de frescura, isso aqui na literatura, senta a bunda e escreve essa matéria sobre o crime que tu foi cobrir. Então foi um pouco chocante não só saber que não poderia ser escritor sendo remunerado para isso e ganhar a vida com isso, mas o choque do mundo objetivo da redação do jornal. Que eu ia ter que contar uma história e não fazer aquela visão romanceada do fato. Esse choque foi muito importante assim, na minha trajetória. Agora, você falou que não havia ainda aqueles escritores que viviam de literatura como hoje tem o Loyola, o Milton Ratum, de certa maneira, o Veríssimo, etc. Sim. Eles já estavam, tirando o Milton, o Loyola e o Veríssimo já estavam atuando, mas eles ainda não eram conhecidos. Então você não podia, provavelmente você não era leitor deles. Jorge Amado, sim. Quem que você lia? Talvez o Rubem Fonseca já vivesse um pouco. Já um pouco na época, é verdade. Porque é maluco como nós perdemos a importância como literatura brasileira nas listas de mais vendidos, por exemplo. Nessa época que eu estou falando, você pegava a lista de mais vendidos da Veja ou de qualquer outra publicação, estava lá o próprio Ivan Lessa, estava Rubem Fonseca, eu ia falar do Ivan Ângelo da Festa, estava lá a Festa, estava o Inácio Laura Brandão já chegando na lista, você pegava de 10, você tinha 8 autores brasileiros, nos ficcionistas. É maluco hoje que hoje você tem ali, sei lá, eventualmente, nas primeiras semanas, um Ratum, talvez, e olhe lá. Ou então um best-seller como Paulo Coelho, que daí, mas aí é outra coisa. Outra história, mas da literatura brasileira, dos grandes ficcionistas, era domínio total. O Luiz Vilela estava na lista, sabe? Depois de ganhar aquele concurso de contos do Paraná. Então você talvez o Dalton estava, o Dalton Trevisan, mas você não tinha ninguém assim para valer ainda vivendo disso, né? Como mercado, como hoje você consegue até autores que não construíram assim, digamos, uma grande obra, conseguem viver não obrigatoriamente da venda do livro, que você recebe só 10% das editoras, mas do paralelo, das palestras, das oficinas literárias, das flips da vida que se multiplicaram no Brasil inteiro. Então você já tem uma forma de sobrevivência com a escrita ou com o paralelo dessa escrita. É um ecossistema, né? Assim, um ecossistema a palavra literário. Perfeita. Você tem um manguezal que permite Falo do ecossistema, ele fala manguezal. Isso define tudo. Né? Isso define tudo. O ponto de vista de onde você fala. Mas a minha pergunta é que acho que eu não respondi ainda. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Tudo bem, você falou desses autores que você, né, que ainda não estavam vivendo de literatura, sim, tal. Sim. Naquele momento era só o Jorge Amado. E esses autores também estavam com a obra ainda em construção, eles não eram os autores mais centrais, assim, o Veríssimo, o Loyola, etc. Quem que você lia? Quem você leu que te fizesse ter o desejo de ser escritor? O Graciliano Ramos. Eu lia, eu dei a sorte de duas coisas. Um professor extraordinário chamado Geraldo Bilé, que hoje mora no interior do Mato Grosso do Sul. Esse cara, ele ali no primário, era aquele professor que ensinava tudo, matemática, português, todas as disciplinas, num lugar chamado Sítio das Cobras, Santana do Cariri, no mato, na zona rural ainda. E esse cara, ele notava que eu gostava de, quando tinha leitura de alguma coisa, ou de uma crônica, ou um pedaço de livro, etc., ele notava que eu tinha gosto por ler. E ele também era um formador de leitores, porque a grande história dele, ele já tinha passado tinha morado em São Paulo, em vários lugares. E ele, quando ele notou isso, ele esqueceu até a parte obrigatória do currículo, ele começou a me dar livros para ler. Então, ele me dava de tudo, de
sei lá, livro desde Monteiro Lobato, óbvio assim, a um Jack London mais facinho para a época e tal. Mas foi quando ele me deu o Graciliano Ramos, Vidas Secas inicialmente, que eu dei aquela chapada assim, porque digo, pô, esse cara escreve dessa forma que eu não estou acostumado a ler. Eu vim ali da... Você vem até de uma certa visão inicial de que achar que literatura ou é Zé de Alencar ou é Olavo Bilac, ou é esse mundo beletrista, digamos assim. E quando eu li Graciliano Ramos, eu digo, pô, essa coisa seca, bem escrita, e outra, dando conta do meu terreiro, do que eu estou vivendo aqui. Eu estou em plena estiagem, naquela seca miserável, e lendo uma coisa sobre isso, escrita dessa forma. Falando daquela cachorra que... Os animais, o papagaio e a cachorra, que me levaram a ser um leitor. Eu gostei muito mais do que os seres humanos, mas a forma como Graciliano Ramos tornava a baleia e o papagaio gente ali, no meio daquela estiagem, foi isso que me levou para dizer que isso é a coisa... A morte da baleia te traumatizou? Mas, porque para mim foi o segundo trauma. A primeira foi a morte do Bambi no cinema, que eu considero uma das cenas mais do desenho, que assim, é uma coisa que né, do Bambi não, da mãe do Bambi, né, no cinema, que é um trauma. Depois a morte da baleia, a coisa que eu choro até hoje lendo. É incrível, né, cara? É uma inacreditável, cena, aquela parte também da briga com o Soldado Amarelo, do Fabiano com o Soldado Amarelo na feira ali, é também impressionante. Uma coisa dentro daquela secura de Graciliano Ramos, mas uma coisa muito romântica que era muito comum na época, você presentear a tua mulher com um corte de fazendas, uma fazenda de tecido. E aquela compra daquela fazenda para a mulher do personagem, para a mulher do Fabiano, que é assim, a Vitória, né? Se eu não me engano. Deixa eu não lembro agora. Então, esses detalhes foram, assim, me marcaram, porque eu não tinha lido em nada do que eu havia, mesmo com esse bom professor, tudo que ele havia me dado, eu não tinha lido nada que me pegasse por conta o afeto ao lugar, a geografia. Eu era um personagem, eu estava dentro do livro, de verdade. Pela primeira vez eu sou literatura, eu estou dentro dessa coisa aqui. Eu participo desse relato. Esse relato, eu não sou só um leitor qualquer, eu sou esse relato. Então foi o Graciliano Ramos que assim, esse assombro inicial e o que fez com que eu nunca mais largasse, mesmo que o jornalismo tenha tomado, o jornalismo começa a tomar tudo, né? Você começa... Depois virei meio repórter investigativo, o repórter sério, engravatado. As pessoas esperavam grandes matérias. Mas você fez grandes matérias, né? Qual foi a mais marcante? Eu fiz, mas o fato de gostar muito de literatura, eu nunca... sabia que eu nunca valorizei o jornalismo como deveria ter valorizado em algum momento. Eu sempre achava que o importante era depois do expediente, entregava e tal, era a leitura ou a minha tentativa de ser um escritor. Mas lá no Recife você fazia que tipo de reportagem? Política? Não, política eu fui fazer muito tempo depois. Na Folha, né? Eu fazia futebol e polícia, que era a grande história de um jornal, era a capa de um jornal clássico nos anos 70, 60, o ideal, até a morte do NP, digamos assim, do Notícias Populares, nos anos 90, o ideal é que tivesse uma imagem de futebol, sangue, e uma mulher nua, um nudes qualquer da época. Esse era o tripé de formação de uma capa de um jornal, isso valendo para a Última Hora, valendo para Correio da Manhã, Jornal do Comércio, onde eu trabalhei no Recife. Então eu fazia polícia, que era... Depois esse assunto polícia, crime, etc., passou a ser englobado no que a gente chama cotidiano ou editoria local ou cidade. Mas polícia era a grande editoria dos jornais. E era onde o Foca, o cara que estava chegando no jornal, a maior escola era cobrir os crimes. Era sair ali com aquele velho repórter que já cobria aqueles crimes, até ajudava a matar para ter a melhor foto, porque... Não ajudar a matar, mas tem muito caso... Um empurrãozinho. Um empurrãozinho. Tem muito caso pegar nos jornais do Rio, que o Nelson Rodrigues retrata muito isso, do repórter dar os tapas também no criminoso. Entra ali junto com a polícia, quando não era empregado da própria polícia. Ele era repórter da Secretaria de Segurança
E do jornal dele, ele dava uns tapas, sabe? Dava uns petelecos ali na hora que prendia os caras. Eu não fazia isso porque eu era inocente, puro e besta ainda e tal. Agora, é curioso, existe enfim, de maneira meio recorrente na literatura brasileira, alguns escritores que começaram com o jornalismo policial Sim. e depois escreveram romances policiais. Não é seu caso, né? Quer dizer, o Rubem Fonseca e o Marçal Aquino são dois exemplos de escritores que trabalharam com o Rubem Fonseca, na verdade, trabalhou como investigador, né? Como delegado, investigador. Mesmo. Mas, assim, pertencer ao universo policial, ao universo do crime, e depois fazer literatura policial. O Marçal Aquino trabalhou como repórter policial e de cidades também, e tem uma obra marcada pelo policial. Você não chegou a fazer, né, policial. Eu trabalhei um pouco com o Marçal Aquino no Jornal da Tarde. Fiz até algumas pautas de violência e tal, com o Marçal meio de chefe ali, redator, alguma coisa. Mas não, nunca me atraiu. Assim, eu cheguei a ser eu tive uma época, assim, ali no auge da editora Brasiliense, quando começaram a traduzir toda a literatura noir americana, eu virei um grande leitor da literatura policial. Acabei lendo tudo, o Chandler, Dashiell Hammett, li muita coisa, eu era um devorador daquele universo, mas nunca, talvez tenha me ajudado tanto no jornalismo, em contar uma história no jornalismo e também nas minhas crônicas, mas nunca vi como universo de possibilidade, assim, para tornar livro alguma coisa, sabe? Até já eu tenho uma dívida comigo mesmo, assim, que eu fico me cobrando. Eu planejo há muito tempo um livro meu no universo do que se convencionou chamar de jornalismo literário. E eu sou muito fã do A Sangue Frio. E eu já comecei, em várias ocasiões, a escrever livros sobre um grande crime. A última tentativa foi naquele caso dos canibais lá em Pernambuco. Lembra dos canibais que saíram comeram umas 3, 4 pessoas. Que época foi isso? Eu não lembro. Há uns 12 anos atrás. Precisamente no Agreste Pernambucano, e eu peguei os inquéritos, eu comecei uma investigação, ouvi uma pessoa só, e os afazeres e tal acabaram me tirando disso, mas eu tenho essa dívida e essa vontade de resolver, de fazer um livro, não obrigatoriamente a partir de um grande crime, mas um livro que reúna meus dois universos, literatura e jornalismo. Essa é uma dívida que eu tenho e espero resolvê-la em breve. Bom, daí do Recife você veio para São Paulo? Não, passei em Brasília. Você foi para Brasília. Que ano foi? Na Constituinte, 88, 89. Cobrindo pela editora Abril ali, aquele dia a dia da Constituição. Aprendi pra cacete sobre cobertura política, né, sobre como funciona o poder, as baixarias, os escândalos já estavam todos lá. Foi uma belíssima curso completo assim de cobertura política, e depois aguentei 1 ano e meio em Brasília, vim para São Paulo, vim inicialmente para o Estadão, o JT, e depois para a Folha. Mas foi daí que eu viro um jornalista sério, engravatado, às vezes investigativo, do mundo da política. Foi nessa passagem por... E você tem aquele episódio do PC Faria, né? No Colorgate, assim, eu acabei tendo assim, a minha melhor atuação, digamos, a atuação de mais furos e tal, quando eu descobri o paradeiro do PC Farias, que era até então o inimigo público número 1 do país. Ele tinha acabado de ser o tesoureiro de uma campanha avassaladora, né, que varreu o país e ganhou uma eleição inesperada, né, que era um azarão, era um outsider, correu por fora e ganhou a eleição. Que era o Collor, né? Que era o Collor, o Fernando Collor. E eu colei muito nesse personagem, que eu achei... Aí é onde a literatura ajuda muito, assim, e eu sempre, mesmo em qualquer plantão jornalístico, qualquer matéria de nada, eu nunca estive escrevendo que eu não me lembrasse de um livro qualquer. Então, nesse caso do PC Farias, os livros policiais me ajudaram bastante. Quando a mídia não o via como um grande personagem, eu já o elegi como um grande personagem, eu creio, pela minha formação literária e não pela minha formação jornalística. O cara era um capo, era vilão, ele tinha
tudo do Poderoso Chefão ali dentro dele. Então, um pouco do cinema e da literatura me fizeram elegê-lo como... Esse cara vai render como um grande personagem. E como é que foi a história do sumiço dele e como é que você o achou? Ele desapareceu, acho que em 92, 93. Ele estava enroscado e começaram O Collor já tinha sofrido impeachment, né? O Collor... Não, ele sumiu um pouco antes do impeachment. Um pouquinho de nada. Ele desapareceu quando começaram a pintar os mandados de prisão contra ele. Numa dessas, ele pegou um jatinho em Pernambuco, desceu numa fazenda no meio do sertão, que ele montou lá um bunker, lá um quartel dele, e de lá ele baixou no Uruguai, depois Argentina, e daí para Londres, inicialmente. Mas eu achei porque eu apostei Ficava todo mundo indo nos pitacos da Polícia Federal, e uma Polícia Federal, na época, completamente comprada e vendida ao esquema Collor, que jamais iria se esforçar para encontrá-lo. Ficou toda a imprensa muito em cima da Polícia Federal, e eu apostei nos arredores dele. Eu praticamente morei em Maceió, porque lá estavam os filhos, lá estava a mulher, lá todos os empregados dele assim, de confiança, o staff dele inteiro, advogado. Então, eu optei correr para Maceió, ficar lá, em vez das pistas oficiais da polícia ou do Ministério Público. E foi numa dessas eu estava, com licença da palavra, Sagrada Biblioteca, num puteiro, em Maceió, tomando uma cerveja, quando uma moça que era amante, algo do gênero dele, do esquema lá, falou para outra e eu peguei de orelhada e passei a apurar o destino dele, que ele estava em Londres, mas de partida para Bangkok, na Tailândia. Aí eu corri para São Paulo e fui atrás dele já em Bangkok, já nesse... Sim, mas conta aí, a coisa é cinematográfica, né? Vocês não querem saber? Aliás, se alguém tiver perguntas, a gente vai falar um pouquinho de literatura também, viu? Mas ainda tem bastante tempo, tem 1h30 pela frente, então a gente tem bastante tempo. Eu nunca conto isso como uma saga, como um épico, e até assim meus amigos reclamam, pô, uma puta história, você devia ter escrito isso. Eu não escrevi uma linha fora do que eu escrevi no jornal. Talvez por esse meu desprezo, por essa minha forma de ver o jornalismo, na verdade é a literatura me atrapalhando de alguma forma. Eu acho um bom atrapalho, mas eu podia ter escrito um livro sobre isso, ou eu podia valorizar mais quando eu conto. E talvez por eu estar relaxadamente tomando uma cerveja, eu não valorizei a descoberta. Mas logo que eu soube, eu fui em cima da família e comecei a juntar uma ponta de coisa com a outra. O piloto dele era uma fonte muito... O piloto do Morcego Negro, que era o avião da Corja lá. E os nomes são incríveis, né? Morcego Negro, que era o Capitão Bandeira, conhecido nas internas lá como Flag. Fala com Flag, fala com Flag. Então, nesses arredores todos, eu consegui... saber o destino mesmo. Ao mesmo tempo, logo depois, a Globo estava também com a informação e colocou, com a estrutura deles, assim, uns 50 produtores, 50 repórteres para conseguir entrevistá-lo. E eles bobearam, fez com que eu publicasse primeiro, porque talvez a confiança de ter muita gente em cima, eles sabiam alguma pista que podia estar em Londres também, mas não chegaram até a imagem dele. E quando eu soube que estava essa super caçada da televisão a ele, eu publiquei com o que eu tinha, mas já tinha foto, tinha uma entrevista com ele, mas a minha ideia era juntar e sair com uma história mais bem escrita. Mas você encontrou ele onde? Sair já com quase um mini romance policial na mão. Não, eu escrevi, esse é um dos piores textos meus no jornalismo. Assim, a maior descoberta é um dos piores textos, porque eu escrevi correndo, nas pressas, querendo dar o que eu tinha na mão. Então não é uma boa matéria. Mas você encontrou com ele onde? Em Bangkok? Eu encontrei a primeira vez saindo de Londres para Bangkok. Mas o encontro mesmo, para valer, foi ele já na Polícia de Imigração em Bangkok, na Tailândia. Você chegou lá e aí? Ele havia sido preso, não se sabia direito aqui ainda, ele foi preso por uma banalidade. O cara rouba milhões, um esquema poderosíssimo,
e é preso por conta de uma briga no restaurante. Ele queria um lugar X numa mesa, porque se achava poderoso e tal, e brigou lá com outro turista, chamou a atenção, um brasileiro ligou para a embaixada e foi preso por uma banalidade. Como todo enredo policial é assim, né? O cara rouba o mundo e é preso ali quando furtando um cinzeiro do hotel. Então foi nessa história que aí eu chego já quando eu chego em Bangkok, ele já estava engaiolado lá num porão miserável lá da polícia de imigração tailandesa. Mas o interesse dele de ir para lá é porque lá é uma monarquia e você chegando com muito dinheiro, como está acontecendo mais ou menos sem ser monarquia, Portugal agora, tem muita gente da Lava Jato pulando para lá, chega lá com uma grana, você consegue legalizar a sua vida, você nunca mais você sai de lá. E o interesse do PC era chegar lá e comprar uma permanência para o resto da vida lá. E por conta dessa briga banal no restaurante, acabou sendo preso. Bom, e aí nessa altura você era repórter investigativo da Folha, sim, né? Sim. E já escrevia crônicas? Como é que você começou a escrever? Não, ter coluna na Folha? Muito tempo depois, porque por conta desses trabalhos feitos com o tal do dito jornalismo sério, eu reivindicava, vez por outra, escrever coisas que não fossem com a dureza do jornalismo objetivo, etc. Mas nunca... Ninguém desprezava completamente meu pedido. Assim. Eu levantava, como aquele jogador que levanta a mão ali, ninguém passa a bola, porque achava que eu rendia e meu universo era o universo do jornalismo sério, e no universo que eu achava que eu era um nada, que eu não gostava, mas que foram dando certo as coisas, como essa e outras descobertas durante o Colorgate, e eu fui me destacando nesse tipo de jornalismo e me afastando cada vez mais da possibilidade lá do menino que queria ser escritor saindo do Crato Juazeiro. Isso me afastava completamente e eu não tinha chance alguma de escrever qualquer outro tipo de história. Só já no meu 95, por aí, que o Matina Suzuki, por conta do nosso relacionamento, não de jornal, porque no jornal me queriam as coisas sérias, mas por conta da relação de bar. Vê que o bar sempre me dá um presente, o bar sempre me dá uma coisa. Por conta das histórias que eu contava na mesa do bar, o Matinas disse, pô, escreve uma crônica semanal na revista da Folha sobre esse universo masculino. Foi a coluna Macho. A coluna Macho, na revista da Folha. Revista da Folha. Né? Por uma invenção Paulo, ali, né? um pouco do Matinas e da Suzana Singer. Mas foi muito a partir dos meus relatos noturnos, fora do jornalismo, que eu ganhei a coluna. E que eu virei cronista com publicação semanal, desde esse período que eu publico pelo menos uma crônica por semana. Nunca deixei mais esse exercício do cronista de jornal. E daí você acabou criando conceitos metafísicos, Sim. como, por exemplo, o macho jurubeba. Que é uma nova categoria, assim, falam assim, cisgênero, né? Tem muita coisa de falar de cisgênero hoje em dia. Sim. Que é aquele que tem a sexualidade que coincide com o próprio corpo. Você criou o macho jurubeba, que é um cisgênero, vamos dizer, com Viagra, talvez. O macho jurubeba seria... é um personagem, é um tipo. Eu comecei a catalogar... principalmente os tipos masculinos que ainda existiu no universo, ali no cotidiano urbano, etc. E o macho jurubeba foi uma coisa muito inspirada naqueles tios mais selvagens, os tios mais ainda ligados àquela brutalidade do homem mais antigo. E o macho jurubeba é como se fosse Ele foi criado muito em oposição, estava começando toda uma onda de metrosexualismo, que daria que era muito, na época, era muito focada na figura do David Beckham. Hoje é muito no Cristiano Ronaldo. David Beckham, para quem não sabe, é um jogador inglês
era um Que era jogador... casado com uma Spice Girl, né? É, exatamente. E ele incorporava, ele era o que o mercado publicitário via assim como o grande metrosexual. Ele era o grande vendedor desse universo que era muito confundido. Inclusive, muita gente confundia o consumo, por exemplo, de cremes para homem com sensibilidade. E o Macho Jurubeba, ele vinha para desmentir um pouco isso, para dizer que, mesmo naquela brutalidade dele, podia haver mais romantismo do que no metrosexual. Que não podíamos confundir um consumo de coisas ditas sensíveis ou delicadas, ou até então ligadas ao universo feminino, com sensibilidade masculina. Então, o Macho Jurubeba era um cara que contava essa história do macho latino, do mediano brasileiro, que vem com toda brutalidade, que teima, que resiste às mudanças, que é retrógrado, que é atrasado. Então, o Macho Jurubeba é essa figura. Ouvia música brega. Ligado ao universo... um cara afiliado ao mundo do bolero, da dor de corno mais antiga. Então, esse Macho Jurubeba é esse tipo de... que continua existindo, mas tem uns 4, 5. Deve ter tem um lá na Moca, um lá em Santana do Cariri. Tem uns 4. A última contagem tinha 4, porque não há mais espaço para essa figura. Eu tava lendo aqui, preparando essa figura esse ficou encontro. muito obsoleta, Você pode ler um texto pra gente? Sim. Você tem o Shabadabadá, que é Sim. um livro que reúne alguns textos seus. Sim. Bom, você também tem o Modos de Macho Modinhas de Fêmea, que também reúne alguns textos. São textos publicados em jornal também, né? E completa com esse, Os Machões Dançaram, esses 3 livros. Eles meio que... eles são uma crônica só, ali que vem dos anos 80 para o homem de hoje, tentando decifrar esse universo masculino, as mudanças, o que aconteceu com o universo masculino com o avanço das mulheres, avanço legítimo e irrefreável das mulheres. Por isso que esse Shabadabadá tem um subtítulo que é Aventuras e Desventuras do Macho Perdido e da Fêmea que se acha, que é bem no momento que o homem está meio perdidão diante da... E também perdidão e também sem fazer... Porque eu acho que a gente se esforça quase nada. A gente acha que lavar meia dúzia de prato e equilibrar um pouco as tarefas do lar, da casa, a gente acha que está cumprindo e que está sendo dividindo... Que é uma bobagem. Eu acho que, no geral, a gente se esforça muito pouco ainda. E esse livro ele dá conta, ele é bem do momento de perdição total desse macho que era jurubeba até as últimas consequências, que achava que o mundo não ia mudar, que ia morrer ali com aquele Édipo sem fim, aquela sombra do Édipo sem fim na vida dele. E essa é a hora da perdição total. E Os Machões Dançaram, que é o último, que é de uns 3 anos atrás, ele já é um pouco de uma consciência... masculina de que, olha, acorda, as coisas mudaram, não há mais espaço para esse tipo de homem na sociedade, ou com esse discurso jurubebístico ao infinito, ele já é esse homem mais amaciado, digamos assim. Então, os 3 livros, ele com essa catalogação de tipos de homem, macho jurubeba, homem hortinha, que é aquele homem que cultiva seu próprio manjericão, que já é... para enganar as moças, que tem em casa... Eu cheguei a um tipo, nessas investigações, tinha um cara que, além de ser homem hortinha, ele cultivava sua hortinha com a própria minhoca. Ele tinha um criatório de minhocas, então ele tinha a sua própria minhoca, para adubar a sua própria hortinha, para chegar ao grande... manjericão orgânico da existência. Esse mapeamento você fez em qual livro? E esse mapeamento era muito... da investigação noturna, de bar... Em que livro está? Ele está um pouco em todos. Ele vem... Modos de Macho está, né? Ele vem desde o primeiro, no Modos de Macho, Modinhas de Fêmea, que é uma... Os livros todos têm uma referência de título... Esse é uma referência ao Modos de Homem, Modos de Mulher, do Gilberto Freire. Um livro que eu gostava muito, que é também de costumes, é um livro sobre costumes no Brasil, sobre mudanças do homem e da mulher.
E desde desse livro que já tem essa catalogação. Shabadabadá é uma música, né? Shabadabadá é a música do filme O Homem e a Mulher, do Claude Lelouch. Eu estava sem título, aí revi esse filme, Shabadabadá, parado, pô, esse é o título, Shabadabadá. O filme, eu amo o filme, e o filme é muito... O filme, de alguma forma, está muito no livro sobre a questão de relacionamentos mais aprofundados e tal. E vem desse aí. E Os Machões Dançaram é uma brincadeira com o título do Norman Mailer, que ele tem um romance que diz Os Machões Não Dançam. É uma resposta, eu cito e é um livro que eu gosto muito. Mas e aproveitei também porque o Norman Mailer é um daqueles romancistas da linha Hemingway, brutos, selvagens. Ele é um romancista inteiramente jurubeba, né? E é meio uma resposta, a resposta do tempo que a gente vive hoje a todos esses machões, tanto do universo literário como não, né? Bom, então tem o macho jurubeba, como é que é o macho hortinha? Que mais? Você tem um glossário aí? Tem. Tem o homem buquê. O homem buquê foi quando começou aquele culto no Brasil, que esse é um culto milenar no mundo todo, dos apreciadores de vinho. Mas como começou aqui, como fosse meio um novo riquismo. O cara que estava começando a conhecer, que tinha tomado o primeiro vinho qualquer e estava já arrotando aquela sabedoria em torno do vinho. Então esse é o homem falando de retrogosto. Falando de retrogosto e tal. Eu brinco, eu tenho uma crônica nesse último que eu falo, que é dedicado até ao Manuel Beato, que é o enólogo da Casa Fazenda, que era meu amigo de noite. E ele brincava sempre com esse tipo de... Porque ele conhecia para valer, e ele falava desses caras que arrotavam conhecimento maluco, achando que aquilo ia salvar o mundo e tal. E eu peguei nesse livro tem uma crônica que eu peguei a Jurubeba Leão do Norte, o vinho de Jurubeba, e eu faço uma crítica, como fosse uma crítica de vinho mesmo, para valer, séria. Eu pesquisei todos os adjetivos, todo aquele impressionismo que está na crítica de comida, que está na crítica também que é uma crítica que eu gostava muito, como apreciação do texto. A crítica de moda também é só impressionismo. As matérias de turismo, no geral, é uma chuva de adjetivos e impressionismos. E eu pego o vinho Jurubeba e eu aplico as mesmas palavras usadas com os melhores vinhos do mundo. Eu peguei o vinho mais caro do mundo na época. Aqui, vai. E também nessa tentativa de ironizar, de dar conta de deixar para a história esse tipo contemporâneo guardado em algum lugar, porque eu quero que ele seja lembrado no futuro, que em determinado período havia um valor maluco no homem buquê. É melhor você perguntar alguma coisa enquanto eu acho que... Ainda no capítulo dos títulos que fazem referências, tem a pátria em sandálias da beldade, uma referência à pátria chuteiras do Nelson, né? Que aí é a hora que a gente está de salto baixo, que a gente está precisando reaver a linguagem do futebol e etc. Então, vocês têm alguma pergunta enquanto ele procura aqui a crônica? Alguém tem algum... Por favor, querido. Você tem um programa de televisão, você faz as palestras, você escreve para o jornal. Sim. Me diz assim, que tempo você tem para pensar em literatura? Como é que é teu esquema de trabalho? Bela pergunta, assim. Assim, na verdade, eu estou pensando em literatura o tempo todo e eu faço as outras coisas assim. Uma coisa para ganhar vida, outra coisa... É muito como foi o jornalismo na vida inteira. Mas a obsessão é literária. E eu procuro, mesmo quando é um programa de televisão, acabo levando um pouco desse universo literário para televisão. Até fazer televisão é uma coisa muito estranha na minha vida, porque eu fui fazer televisão no Cartão Verde, no Sócrates, por conta da minha crônica esportiva. E fui fazer... sei lá, desde o primeiro Saia Justa, Verão, no GNT, ou Amor e Sexo, por conta da minha crônica de costumes nessa área de relacionamento. Então, eu me vejo muito o cronista na televisão. Eu não sou um cara de televisão, não me acho... ainda hoje é uma coisa estranha, aquele universo de câmera, de não sei o quê. Ainda é um universo muito
assim, me é muito estranho. E eu não me sinto um cara de televisão, mas um cronista que leva esses assuntos, que são os assuntos da minha escrita, para a televisão. Mas nunca foi confortável, sabe? Nunca eu fui ali sentar num sofá de televisão, me achando o cara de televisão. Sempre foi nessa... Eu estava sempre me armando de um assunto da crônica, porque senão eu não ia conseguir fazer tudo isso. Mas de leitor eu encontro muito tempo hoje em dia. Avião é excelente, você está desligado do mundo todo, você não está com a concorrência do mundo das redes sociais, etc., que é uma praga no sentido de atrapalhar os leitores. Por mais que o cara seja disciplinado, como o Manuel, por exemplo, mas tem aquela fartura, aquela oferta de vídeos, de informação. Isso desconcentra muito qualquer leitor. Não tem como, te tira algum momento. Mas avião, em casa eu tenho, assim, antes de dormir, eu sempre consigo ler pelo menos uns 40 minutos, 1 hora. No banheiro está sempre o livro do banheiro, o livro da cabeceira, o livro do avião. Tem uns 3 livros assim que eu vou... normalmente tem uma releitura e 2 ali mais atuais. E é nisso que eu consigo me virar, porque acho que eu sou mais leitor do que escritor, na verdade. É o prazer mesmo, o que eu sou é leitor. E leitor que ambiciona, que quer escrever ainda bons livros, etc. Mas eu sou muito mais leitor, por isso que eu faço questão de não deixar barato e cumprir mesmo essa minha missão de leitor. Aliás, o Big Jato, que é seu romance, tem uma série de referências a autores que você admira, que você não mencionou até agora, né? Kurt Vonnegut, o Beethoven, o William Saroyan, né? Sim, está tudo lá. Quando que você publica o Big Jato? Como é que surge esse impulso para escrever uma narrativa mais longa, que, no entanto, tem um lado meio, vamos dizer, tem uma referência autobiográfica, né? Tem. Tem um fundo autobiográfico ali, né? É como uma autobiografia delirante, assim, até porque se você vai escrever sobre uma coisa que passou há 30 anos, já é obrigatoriamente uma ficção, quase, né? Quando você vai transpor aquilo para a literatura, aquela memória ela já está meio embrenhada na ficção. Mas eu acho que eu levei todos esses caras, o próprio Graciliano Ramos, na estrutura que eu não tinha percebido, a estrutura do livro, capítulos curtos. Isso é muito... a viagem, né? É muito vidas secas, sabe, da estrutura dos capítulos. Mas era meio inconsciente todas essas influências, mas quando eu reli pela primeira vez, assim, mais sério, já no trabalho de edição com a Companhia das Letras, foi quando eu vi esses caras todos. Tem um escritor que eu gosto muito, um livro que eu gosto muito do Jim Dodge, que é o FUP. Tem muito FUP nesse livro, mais do que... Assim, tem mais para mim, eu lendo, em algum momento eu vejo o verdadeiro roubo de FUP. Em muitos capítulos. Assim, que é um tema completamente outro tema, outro universo, mas eu vejo a presença de FUP assim, no livro inteiro. Em frases que o personagem principal fala, é muito FUP. Então quando você senta ali para escrever um romance, qualquer narrativa mais longa, esses caras te dão um presente que é a influência que você tem tido. Tem um pouco da velha angústia também da influência, mas eu tenho mais prazer na influência do que... Porque eu estou lá escrevendo, eu até rio um pouco e gosto quando eu me sinto roubando um pouquinho. Sabe, aquele pequeno roubo que é totalmente de influência, mas puxa, essa frase eu li em algum lugar, não sei o que, aí eu vou procurar. Estava não a frase do jeito que estava, mas totalmente por influência de outro escritor, porque qualquer escritor é feito de um bocado de outros. Não há você não é dono tem poucos, tanto que tem aquela velha história de que estilo tem Dostoiévski, etc. Nós, que jogamos essa bola no campo dos comuns, nós temos um jeito, uma maneira de escrever as coisas. Então, nessa maneira, ela inclui meia biblioteca dessa, sabe? Está todo mundo ali que você leu, volta. Em vez da angústia, eu acho que é um presente que você ganha por ter lido muita coisa.
Legal. E conta um pouco para quem não leu a história do Big Jato, como, enfim, o que é este caminhão que percorre ali o sertão do Cariri? O Big Jato é o que convencionando é chamado fosse um romance de formação, é a vida ali de um menino vivendo nesse lugar que eu vivi, no sertão, na zona rural do Cariri, e ele cresce imprensado entre dois universos, que é o universo do pai, que é um velho turrão ali, que quase não pronuncia palavras, ele é mais barulho do que palavras, ele está sempre... Que é muito inspirado em personagem Irene. Oi, amor. Papai vai já, tá? E ele cresce imprensado entre esse pai turrão ligado ao trabalho, de certo modo religioso assim ao extremo, é tanto que ele pertence a uma ordem que é a ordem dos penitentes, que é aquele religioso que se bate, que se sacrifica e tal. E do outro lado, um tio poeta, radialista, tem um programa dos Beatles numa rádio local, fuma maconha, delirante, aquele cara que é um personagem que tem bitomaníaco do interior, que era um personagem que tinha muito na época. E o menino vai crescendo nesses dois universos. A disciplina dura e o outro que tem como... O pai se orgulha, o pai acha que o homem que não sua a camisa, que não chega em casa com cheiro de suor, não é homem. E o tio se diz voyeur do trabalho alheio. O tio goza, delira ao ver os outros trabalharem. Ele diz que no Brasil sempre tem um homem trabalhando e dois olhando o homem trabalhando. E ele é sempre um desses dois que estão olhando o homem trabalhando. Então ele se posta assim numa esquina, num lugar qualquer, e vai admirar, que ele ama ver os outros suando. E ele jura por tudo na vida que nunca irá trabalhar. Ele faz um programa no rádio, mas como não ganha nada, ele não julga que seja trabalho. Ele é poeta, ele não julga, ele acha que isso não é trabalho. Então ele promete a si mesmo que nunca, ele promete à cidade, vão vê-lo trabalhando na vida. E esse moleque cresce entre os dois universos. O bicho completamente jurubeba, enraizado, que é o pai, e esse tio delirante, etc. A história, basicamente, dele. O Big Jato, do título, é o caminhão, que é um limpa-fossas, que é do velho, ligado ao trabalho, que faz a limpeza das fossas, da merda de toda a região. E o pai tem, assim, no fundo, nas entrelinhas, assim, fica um ad que aquilo é meio uma metáfora de limpeza do mundo. Estou limpando a merda da humanidade. Estou tentando... É uma coisa, uma metáfora um pouco bíblica ali de quem está limpando as impurezas, de quem está tornando o espírito mais leve, etc., porque limpa a merda de todo lugar. Mas em síntese, essa história. E tem quem tiver curiosidade, tiver lido o livro, eu prefiro que leia o livro, mas tem no Cláudio Assis, que é um diretor de cinema de Pernambuco, filmou o livro, fez uma adaptação do livro, e já saiu do cinema, evidentemente, porque o cinema nacional passa 4 dias, e depois 4 dias e meio numa salinha qualquer, mas está no Now da NET, quem quiser, tiver com curiosidade, Você pode gostou? ver. Você participou do filme? Como é que Não, isso? eu preferi não, como o roteiro estava nas mãos do Hilton Lacerda, que fez quase tudo do cinema pernambucano, um cara que eu confio muito, amigo, um grande leitor, que tinha lido muito livro. Eu preferi deixar na mão deles e tal, do que me meter nisso. Elas foram muito felizes. É muito estranho você, ainda mais porque o livro tem uma pegada autobiográfica. Então é muito estranho ver depois essas criaturas em pé, falando, e tendo outro tipo de vida no cinema. Foi estranho a primeira vez que eu vi, mas acho que foi muito feliz. Tem um final melhor do que o meu livro. Reforçaram alguns personagens que estão um pouco escondidos no livro. A leitura deles foi muito feliz. Legal. Alguma pergunta para o Chico? Se alguém tiver, por favor, já vai levantando a mão, porque a gente tem um microfone que precisa ser usado para captação audiovisual. Sim? Sua pergunta, por favor? Sá, Opa, cadê? ao longo do tempo, o cinema, a literatura, mas o cinema, que eu tenho percebido, tem apresentado o antimachista,
E o homem não percebe isso. Por exemplo, um filme extremamente antigo, Casablanca, o Bogart encontra a mulher da vida dele. Sim. E aí, tava tudo para dar certo. Tudo. Ele encontrou. Aí ele conhece o Lázaro, tudo bem e tal. Mas o que ele fez? Ele falou, não, você vai ficar com o Lázaro. Isso foi uma atitude, eu vejo isso como mulher, uma atitude tão antimachista. Ele falou, eu tô com a mulher que eu amo, a mulher da minha vida. Mas ela tem que ficar com o Lázaro, porque ele faz um trabalho importante e tudo mais. O Bogart era um cara importante. Sim, ele era dono do maior restaurante de Casablanca, de bar. Conhecia os políticos, conhecia toda a polícia. Ele podia muito bem ficar com ela. Ele falou, acabou, você vai ficar comigo. Esse seria Sim. a representação do Ele homem. foi muito generoso, né? E ele foi generoso, ele foi o antimachista. Naqueles tempos já apresentava um novo homem. E os homens não captaram isso. E na contradição, ele que é o Bogart, que foi assim, a grande figura do macho, né? Do cinema, daquela dureza toda, mas você pescou aí realmente uma delicadeza, né? Total. Eu acho que a gente ensaia uma melhora, nós homens ensaiamos uma melhora há pelo menos há uns 100 anos. Mas é uma luta muito lenta, assim, nesses 3 livros que tenta dar conta do nosso universo masculino nesses últimos 30, 40 anos, fica muito clara essa nossa lentidão para as mudanças. Eu acho que o alerta veio quando começamos a ficar escanteados mesmo. Virou uma questão de mercado, no mercado sentimental. Quem ainda age como Jurubeba Roots mesmo, uma atriz lá, não tem chance com as mulheres, tá escanteado. Então, eu acho que careceu uma situação apocalíptica para que o homem pudesse se mexer um pouco, porque, no geral, nossa mudança é muito lenta, é muito vagarosa. Chico, uma coisa, você publicou, por exemplo, um livro esse livro aqui, que é delicioso de se ler, que é o Catecismo de Devoções, Intimidades e Pornografias, que tem textos, enfim, que são paródias até de clássicos. Sim. O próprio livro, no formato, já é uma pequena paródia dos antigos catecismos e também daqueles catecismos pornográficos, licenciosos que existiram clandestinamente. Mas a minha pergunta enfim, além de pedir para você falar um pouco sobre este livro, eu queria te perguntar uma coisa. A gente vive num momento agora que tem, de um lado, uma polícia, uma perseguição à liberdade de expressão quando você faz uma exposição sobre arte erótica ou arte homoerótica, como aconteceu no Queer Museu, mas também uma outra perseguição que é, vamos dizer, no extremo oposto do espectro ideológico, mas que se toca com o lado mais conservador, que é um pouco a perseguição assim você não pode falar, você tem que ser politicamente correto, você não pode falar da condição feminina se você não for mulher, você não pode falar do gay se você não for gay, e se você usar qualquer palavra que seja considerada ofensiva, mesmo que você não tenha tido essa intenção, você é estigmatizado, etc. e tal. A sua obra é um campo minado, né? Você está o tempo todo andando num campo minado. É um terreno perigoso. Você mesmo montou as minas para você, colocou ali as bombas. Você já teve problemas dentro dessa onda que a gente tem vivido hoje, de conservadorismo de um lado e politicamente correto do outro? Você já teve alguma situação de ser atacado em redes sociais, em espaços públicos? Aconteceu alguma coisa? Ou o elemento do humor é algo que as pessoas perceberam? Porque o que me parece estranho é que as pessoas perderam a capacidade de entender ironia nesse contexto. Sim. Bela pergunta, Manuel. Se você pegar o modo de macho, modinha de fêmea, ele é de uma incorreção tremenda. Ele é assustador até para o próprio autor. Mas aí você vai, é um livro escrito... É um livro de textos ali, que tem texto do final dos anos 80, começo dos 90. Então, eu andei relendo com esse olhar do que seria correto hoje ou não, do que seria ofensivo ou não. E eu até que me salvei, eu achei que era pior, sabe, no sentido de, mesmo para a época. Mas primeiro que tem o humor. O humor, ele dá outro filtro aos textos. E segundo, que ele é muito de personagens, inclusive personagens reais com os quais eu convivi e tal. E ficou barato, porque para a leitura eu achei que eu ia ter uma leitura muito cruel. E dizer, pô, como é que você teve coragem de escrever
esse horror, mesmo para a época, não, assim, bem salvável. Não dá para recolher das prateleiras, porque tem Não, de maneira alguma seria... eu acho, inclusive, mas desde a época que tem uma crítica, assim, tem a crítica violenta, sempre ser machista, não sei o quê, barará, pouco chauvinista, etc, etc. E tem uma crítica feminista, muito inteligente, que sempre me dialogou assim comigo ao longo dessa história toda, ao ponto de perceber uma coisa que eu achava que era... que estava só no samba exaltação às mulheres, que isso era lindo, mas tem uma crítica muito bem feita de alguns grupos, que me mandou textos, que estudou a minha crônica relacionada a gênero ou a relacionamento, etc., e que viu um machismo sofisticado, no sentido de, quando tu coloca sempre a mulher num certo altar, fica um ser tão distanciado que tu tira do dia a dia, da luta, da peleja, do embate. E isso eu acho uma bela crítica inteligente a tudo que eu escrevi. E isso me influenciou muito, ao ponto de eu mudar muito em relação a novas crônicas depois dessa bela e bem calçada crítica. Com o catecismo, a gente não estava ainda nessa nova inquisição, essa neo-inquisição agora de fechar a exposição de arte, de caçar tudo que era erótico, etc. Mas eu tive muitos problemas, já estava começando essa história de rede social pesada, então teve muito manifesto de grupos religiosos, já muita coisa ligada a grupos evangélicos, não todos os evangélicos são inteligentíssimos e minha mãe, inclusive, é evangélica hoje, no atual momento, e compreendeu o catecismo, mas teve manifestações em relação ao erotismo, à pornografia, que na verdade é uma pornografia completamente infantil, que faz uma paródia com os catecismos da Igreja Católica, sabe? Não vejo lá, que é o erotismo ou a pornografia do Bocage, da velha poesia portuguesa, das antigas. Eu não vejo nada, e que eu queria recuperar, resgatar mesmo essa linguagem dos velhos catecismos pornográficos ou eróticos. Aliás, porque eu não vejo diferença nenhuma, né? Eu gosto muito daquela definição que pornografia é o erotismo dos outros, sabe? Nos outros é pornográfico, em mim é erótico, porque dá um certo ar de sagrado e eu me livro e etc. Mas eu queria recuperar um pouco essa linguagem, e isso me veio o insight quando eu reli o Pierre Louis, naquele que livro para as moças lerem na escola, alguma coisa assim, que é um catecismo francês do século XIX. E eu disse, quero brincar com isso aqui, com todo esse universo. Aí comecei a pesquisar, né? Pesquisar a poesia fescenina nordestina, do cordel, que tem muita coisa que casa, que dialoga um pouco com a velha poesia portuguesa mesmo, de Bocage, etc., do Gregório de Matos. Então eu fiz foi mais uma oficina literária para mim mesmo, isso aí, sabe, do que qualquer outra coisa. Agora, você falou que as pessoas, por causa do humor, entenderam. Hoje a gente vive num momento em que as pessoas não entendem ironia, não entendem humor. Elas levam tudo ao pé da letra e não entendem. Sim. Esse tipo de coisa você teve, não necessariamente nos livros, mas em colunas, até mesmo as colunas futebolísticas, porque assim, hoje se você faz o Juca Kfouri outro dia contou que escreveu uma crônica em que ele ironizava a atuação de um escritor, ele estava querendo celebrar um escritor, um jogador, é a mesma coisa. Ele estava fazendo assim estava falando, não, jogava mal, sei lá, o Tostão jogava mal, não era o Tostão, mas era assim, ele estava falando de um jogador e era tudo uma ironia, era tudo ao contrário, e as pessoas acharam que ele estava falando um absurdo. E no universo do futebol, eu escrevi em jornal, em todas as sessões. Crônicas ou reportagem, mas nunca eu vi uma resposta tão
passional e às vezes violenta como a crônica esportiva. Não há, assim, eu acho que é onde a ironia e o humor tem a menor margem possível. Eu tinha um personagem que está muito no livro, que é o Corvo Edgar, que é uma homenagem a Edgar Allan Poe, que é um corvo secador, que ele seca os times grandes, etc. Cara, brincava principalmente no começo dele com os São Paulinos por conta o São Paulo estava muito bem na época, um baita time, então a graça do Corvo é secar os times favoritos e os grandes times. Cara, era aquela coisa de ameaça de morte, de não sei o que, de não entender esse tipo de humor. Como eu também sugeria que a torcida do São Paulo adotasse o Bambi como animal, assim como o Palmeiras adotou o porco, como o Flamengo adotou o urubu, e que seria lindo, era uma lição de antipreconceito, e era uma brincadeira, e vamos botar humor no futebol. Aí também, quase foram lá em casa também para me pegar. Então eu acho que de todos os assuntos, o futebol é o que tem a menor margem para o humor ou para a brincadeira, para a ironia. Agora, dessa coisa da correção em relação a preconceito racial, assim, de você fazer ou a piada ou a crônica em cima de camadas sociais que já levam porrada a vida inteira, sabe? Isso eu nunca... Acho que nem precisa mexer, sabe? Acho que tem muita coisa para você fazer humor. Aliás, falar em futebol, chegou um grande santista aí com bela camisa. Isso é que é time, cara. Parabéns. Mas o seu time de origem, o Santos é um time de adoção, né? Não, o Santos é o primeiro time. Porque esse lugar aí, o universo Big Jato, aliás, só tem 2 times citados no Big Jato, na boca do velho, que é 3 times, o Santos, o Bahia e o Náutico. O Santos, porque era o Santos, anos 60, 70, e o Náutico e o Bahia, porque eram 2 times do Nordeste que batiam o Santos. Não, eu sou um sujeito nascido em 62, então sou inteiramente santista desde o Cariri. Até porque eu nasci muito longe do estádio mais próximo, que era do Recife, 600 quilômetros. Então eu vi, até o primeiro time que eu vi em campo foi o Santos, aqui no Pacaembu, vindo passar férias na casa de um tio aqui em São Paulo. Então, o Santista até parou ali para ver. O primeiro time é o Santos Futebol Clube. Bravo, Santos Futebol Clube. E quem que você torce? No Nordeste você torce para quem? Aí, sim, por adoção, porque eu morei no Recife, o Sport. Eu achava que você era do Sport e depois tinha sido... Não, o Santos é o primeiro, é o maior. Perfeito. Você tem um livro, você participou de vamos dizer assim, de um exercício aí de alguns escritores de criar de escrever numa língua híbrida, que é o Portunhol Selvagem. Portunhol Selvagem. Ou Selvagem, né? Que redundou num livro. Eu falei que você tinha escrito um romance só, sim. Na verdade era um erro. Mas eu estava falando que você tinha escrito um romance só em português, porque você escreveu numa outra língua. Essa é uma língua Caballeros solitários rumo ao sol poente. Fulgor, sexo e morte na mais longa noite de São Paulo. Exatamente. É um romance passando uma noite só em São Paulo. Isso, na verdade, é uma invenção do André Dick, né? Do Douglas Dieg. Douglas Dieg. Douglas Dieg, que é um escritor que mora ali na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. E ele começou a misturar muito português, espanhol e o guarani. E a partir disso, ele meio que fez uma provocação a um grupo de amigos escritores que a gente reinventasse ou inventasse uma nova língua, que seria essa mistura, principalmente do português com o espanhol, e cada um colocaria um elemento a mais. Ele colocou o guarani. No meu tem muito que eu chamo de cabrobol selvagem, que é uma linguagem mais arcaica do sertão. Cabrobol é uma referência a Cabrobó, que é uma cidade ali da margem do Rio São Francisco. E eu entrei com essa linguagem do sertão mais arcaico, que é uma linguagem, na verdade, que é muito do espanhol, do castelhano mais antigo. Então, o que tem acrescido ao português e ao espanhol meu é um pouco dessa linguagem mais arcaica. E cada um se deu um pouco um desafio de fazer um livro em portunhol selvagem. E era apenas uma brincadeira, mas foi ficando muito séria.
ao ponto de eu estar lá em casa e, sei lá, ligar uma moça do Le Monde querendo uma entrevista. Ah, eu digo, não, jura? Ou do El País, lá, do País não, do El Mundo, da Espanha. Começou a virar uma coisa muito séria, ao ponto da Embaixada do Brasil em Assunção nos convidar para um simpósio, mas muito sério, como tivesse realmente havendo uma grande mudança de linguagem, uma grande novidade, quando era apenas uma deliciosa brincadeira. Todos nós nos divertimos muito com isso. Mas tinha algum tipo de pesquisa, assim, de dicionário? Como é que vocês faziam? Ou era meio na intuição? Tem. Eu passei a ler mais em espanhol também, autores que... Picarescos, né? Picarescos, que é o universo ali que eu queria... li aquele Lazarilho de Tormes na época, li muitos trechos do Quixote em espanhol para poder me equipar ali da... Ah, tá, amor. Tá. Não, é isso mesmo. Obrigado, amor. Obrigado. Nós achamos a crônica do Jurubeba. Passou a haver uma pesquisa, e como a gente passou a ir muito para o Paraguai, Assunção virou a grande sede internacional, e a gente tem muita coisa em comum, texto em comum, a partir de uma provocação que é: Assunção existe ou é apenas uma ficção? Todos escrevemos coisas com essa temática. Que esse foi um desafio do Efraim Medina Reis, o escritor colombiano, que também entrou no grupo. Acabou entrando gente de quase todos os países da América Latina, e todos brincamos nesse campo ali por bons 2 anos. Todo mundo, o Joca Reines Terron, o Ronaldo Bersani, o Douglas Diegues, que eu citei, todo mundo fez um livrinho ali nessa nova língua aí chamada Portugal Selvagem. Perfeito. Você achou aqui, então... Achei. Então essa aí é a crônica... A crônica que eu usei... Do vinho do Jurubeba, Leão do Norte. Será que é essa? Ah, não, mas essa serve que é sobre o que é dedicada ao... Tá. Boa, amor. Não, tá. Eu vou ler essa. Enologia selvagem do macho de raiz. Para o amigo da noite sommelier Manuel Beato. Se no vinho metido está a verdade, in vino veritas, in Jurubeba fabulare, ou seja, na Jurubeba está o poder de fabular, mentir, chavecar, etc. Sem mais arroto metido, vamos à sofisticada degustação deste sommelier da Caatinga. A primeira expedição, como no filme Sideways, teve como destino Aratu, na Bahia. Não poderíamos iniciar com outro licor dos deuses que não fosse o vinho macerado da Solanum paniculatum, a rica fruta conhecida vulgarmente como Jurubeba. A Pinot Noir de quem nasceu para beber, não para cheirar a rolha e degustar como uma freira. Mal você abre a tampinha de lata reciclada, parênteses, é mais ecológico, até porque a cortiça vive uma crise na Europa. E já percebe se tratar de um vinho compacto com um bloco de aromas em leque perfumando o ambiente, mesmo o pior dos pés sujos da lapa de baixo. De perfil aromático, limpo e complexo, não trabalho com amadeirados e quetais, o Jurubeba Leão do Norte guarda a essência de extratos de cravo, canela, quássia, boldo e genciana. O tanino de caráter rijo junta-se ao caramelo de milho e dá tintas finais a uma coloração entre rubi e frutas negras do semiárido, com halo aquoso ainda em formação. A coisa é séria, é para valer. Repare no sabor fugidio do jatobá e da flor de Moçambê, com florais de mulungu e pau d'arco ao longe. No todo, o equilíbrio chama a atenção. E de que mais precisamos, amigo papudinho,
do que deste suposto equilíbrio no momento da volta ao lar docilar. O vinho de Jurubeba harmoniza bem com a gastronomia de sustância. Pratos sugeridos, 2 pontos. Mocotó, mão de vaca, chambaril, bode e caprinos no geral, javali, teju, etc. Podemos aplicar ao Jurubeba o mesmo impressionismo paradoxal que o renomado crítico Robert Parker usou para definir o Romanée Conti, aromas celestiais e surreais. Seja lá que diabo quis dizer com essa charopada de adjetivos. Saúde, porque se os outros vinhos ajudam o coração, o Jurubeba é reconhecido na medicina popular como um fortificante da cintura para baixo, afrodisíaco no último. Até a próxima visita às adegas e aos alambiques mais roots do país. E lembre-se, amiga, antes uma bela mentira amorosa de um macho Jurubeba do que uma verdade arrotada por um homem buquê. Aquele camarada que aplica o caô do especialista em vinhos finos. Corra, Lola, corra. É esse o universo do enólogo Jurubeba. Esse é o enólogo Jurubeba. Agora, eu tinha selecionado uma outra, se você puder fazer... Alguém tem alguma pergunta para o Chico? Porque senão eu vou pedir para ele ler mais um texto aqui, porque eu tinha selecionado um que mostra... Por favor, depois eu peço. Então. Chico, eu venho te acompanhando quando dá no Papo de Segunda. Sim. Eu tenho a impressão que você fala muito de psicanálise. Você cita Freud, cita Lacan. Eu queria entender um pouco a sua história com a psicanálise, se Boa. é real, se influencia a sua literatura, a composição de personagens, seu olhar. Como é que é isso? Pô, total. Assim, eu sou... li muita coisa de psicanálise, mas nunca fiz para valer. Na primeira vez que eu estou fazendo mais para valer agora. Já venho de um tempinho e... Não, fiz assim, fazia 3 semanas, caía fora, fazia... E uma das vezes, eu já escrevi sobre isso, eu fiz até meio como a anistia do canalha. Eu comecei a perceber, e aí estava mais canalice ainda, que essa crônica acho que está no modos de macho, modinhas de fêmea. E eu acho que é o Lacan que fala que a psicanálise absolve um pouco o canalha. E eu anunciei só que ia fazer análise, e eu vi que o tratamento da minha namorada em casa, na época, foi assim, começou... Só o simples anúncio de que eu ia fazer psicanálise, parecia que eu era um homem salvo, que havia naquilo um esforço tão grande, que eu passei a ser tratado como um melhor homem. Olha, veja só, o cara está sendo esforçado. E eu falo sobre essa relação do cara que mente que está fazendo análise e passa a ser anistiado pela mulher porque está havendo um esforço sobrenatural e passa a ser perdoado em muitas pisadas na bola. Mas agora não, agora eu faço sério. Agora eu faço porque eu acho fundamental. Eu acho que deveria ser para a população inteira. Assim, teve uma experiência que eu vi muito bonita, que eu escrevi sobre ela, em Fortaleza, que era meio numa tenda, assim, no subúrbio. Tinha um grupo de psicanalistas lá, ligado à Universidade Federal do Ceará, que fez, assim, uma tentativa de psicanálise em massa. Filas e vamos soltar coisas, vamos dizer os nossos relatos, contar sobre o mundo para esses psicanalistas. Então, eu sempre fui um grande interessado, li muitos textos, me ajuda muito a escrever, até na construção desses tipos todos, mas que bom que pela primeira vez eu estou fazendo sério, eu não me vejo mais fora dessa... de ser autor desse relato lá uma vez por semana, contar lá minhas histórias. E eu acho que eu estou voltando a escrever ficção, inclusive por conta, está me ajudando a desbloquear um pouco agora, de novo, que eu estava, depois do Big Jato, não escrevi mais nada, mas eu acho que quando você aprofunda e vai lá para o sótão lá do Cariri, você acha coisas, e isso está me despertando, está me ajudando a retomar um pouco a ficção, mas sempre fui um grande interessado. Eu li, assim, os textos clássicos, todos eu sempre li, e eu amo o Lacan no YouTube também, que aconselho a ver uns trechos de aula dele, que são maravilhosos. Alguém fez em Super 8, não sei como, eu sei que está no YouTube, em Portugal Selvagem, mas está.
e são aulas, pedaços de aulas sensacionais. E em algumas crônicas, assim, amigas psicanalistas sempre viram, diziam, essa frase é lacaniana. Eu sempre gostei pelo menos a minha crônica sempre foi muito psicanalizada por amigos do ramo, amigos da área. Então é uma área que me interessa bastante. Por isso que ela está presente. Mais alguma pergunta? Por favor. Chico, aqui. Opa. Pelo que você está descrevendo aí a tua trajetória, no começo da tua carreira você tinha um sonho, ser escritor, e depois a realidade se interpôs e você, pelo jeito, se adaptou. Mas em algum momento isso foi assim um motivo de depressão, de tristeza, de repente não estar fazendo o que você a princípio gostaria? Como é que você lidou com isso? Você é um cara prático, objetivo, ou você ficava eu sou se completamente torturando? enrolado, não, completamente enrolado. Bom, mas Ótima pergunta. o fato é que ele é um escritor e conseguiu passar por essa fase. Não, né? mas eu não me acho ainda. Eu acho que eu não fiz ainda o livro que eu quero. Falta muita. Acho que o Big Jato é uma obra já que tem uma outra característica, porque de fato as crônicas, enfim, elas buscam, elas produzem um efeito e elas trabalham. Você trabalha nas crônicas, você tem de maneira muito particular, mas algo que tem uma coisa a ver um pouco com o Nelson Rodrigues, que é o exagero. Sim, hiperbólico o tempo todo. É super hiperbólico. Coisa que é uma coisa que os cronistas fazem. Assim, Sim, você faz isso, o Antônio Prata faz isso, o Nelson Rodrigues fazia isso e tal. É uma coisa hiperbólica e tal. E tem uma intenção também de produzir um efeito e tal, porque faz parte da natureza da crônica, a maneira como ela é veiculada, o objetivo com o qual vai Você tem razão, o Big Jato agora, é um ensaio. Big Jato, é um ensaio. O Big Jato é um negócio, é uma escrita super trabalhada, né? Mas é ótima a tua pergunta, porque foi muito conflito durante muito tempo. Por eu me achar mais, no começo de tudo, mais escritor e queria perseguir essa história de ser escritor, quando eu me vi cair mesmo dentro do jornalismo mais pesado, que foi exatamente em Brasília, e talvez eu tenha saído de Brasília correndo do jornalismo e não só da cidade, era meio uma fuga minha, uma coisa que eu estava virando que eu não queria ser, eu me assustei, eu digo, eu não vou realizar esse meu outro mundo, não vai dar para fazer livro desse jeito, porque eu estou trabalhando aqui 200 horas, eu estou trabalhando no assunto árido, cobrindo o Congresso, a campanha do Dr. Ulisses Guimarães, eu estou aqui nesse universo e não vai ter mais volta. Eu me assustei muito nesse momento. E eu acho que eu pulei para São Paulo, corri para buscar alguma coisa em São Paulo, além de ser um destino óbvio da minha família toda migrou, inicialmente aqui para a zona leste de São Paulo, ainda ali final dos 60, começo dos 70, os primeiros vieram. Além de ser um destino óbvio, eu fugi de Brasília para tentar... eu acho que em São Paulo eu vou conseguir fazer jornalismo e perseguir um pouco. Vou ter uma coisa que eu julgo que foi muito importantíssima aqui em São Paulo, que foi encontrar caras que eu já admirava muito. Como o Massal, que já tinha seus primeiros livros, mesmo trabalhando numa redação. O Rufato, com quem eu também dividi, fui contemporâneo na Agência Estado e no JT. E atualmente vocês dois são cronistas do El País, né? E somos cronistas juntos. Então, jornal espanhol. A convivência com essas figuras que já estavam enfiadas no jornalismo e que também queriam escrever, isso foi muito bacana. Eu também era meio cara de pau, eu fui conversar com o Ivan Ângelo, porque também era jornalista, eu fui procurar o Loyola, que eu admirava muito, para conversas também. Então, São Paulo foi a retomada dessa perspectiva. Vai dar para eu fazer... Eu vou enfrentar o Collor Gate, eu vou atrás do PC Farias, mas eu vou perseguir de novo essa história. Foi nessa hora que eu vi que dava para fazer as duas coisas. E às vezes eu achava que, aí entra na psicanálise, já confessei muitas vezes esse drama, esse conflito, o ser humano começa a coisas que são obstáculos, eles viram desculpas também para você não fazer coisas. Comecei a usar o jornalismo como uma puta obstáculo, uma desculpa que, não tenho tempo, não sei o quê. Você quer escrever um livro, você escreve. É como você quer ler um livro, você lê. Mesmo depois de 12 horas numa linha de montagem ou numa redação, ou numa repartição pública, você lê. Se quiser, você lê. E se quiser, você escreve também.
E eu passei a usar essa coisa de ter virado um jornalista sério, e disse, não vou mais retomar isso. Aí chegou uma hora que eu disse, pô, deixa de frescura e vai escrever. Foi quando o Big Jato estava assim... Eu lembro que eu escrevi... Eu tinha escrito um conto... Era um conto grande, mal ajambrado, assim, dele. Tinha mandado na época para o Joca, que é muito quem eu consulto, o Joca Terron, e para o Ronaldo Bersani, que são, assim, meus leitores... eram meus leitores iniciais, e eles disseram, não, porra, não estraga isso, desenvolve essa porra, não sei o quê, não sei o quê. Depois disso, eu passei 8 anos com isso sem mexer. Quando eu sentei para escrever, que foi quando eu disse para mim mesmo, para de desculpa, senta. E eu escrevi o livro, escrevi em menos de uns 4 meses, sabe? 3 meses. E mesmo indo atrás com plantão em Polícia Federal, com o meu universo do jornal. Então, se você quer, dá para fazer. E eu acho que nessa hora que eu escrevi Big Jato, pelo menos eu desbloqueei isso e talvez saia mais coisas. Você está escrevendo outro romance, então, pelo que você falou? Tô. Falta esses 3 meses de sentar e acabar mesmo, mas tá muito avançado. Tem título, temática, você pode falar? Cara, tem um título provisório que é A Linha Fatal. Mas passa um pouco para o universo do futebol, que o personagem é um goleiro. Não é um livro sobre futebol, mas como tem uma coisa do Graciliano Ramos que ele fala, que perturbava muito quando os jovens autores mandavam livros para ele ler, e ele dizia, pô, o que esse personagem faz na vida? O cara não trabalha, não faz nada, ele não tinha profissão. E o meu personagem principal é um goleiro, então ele trabalha em alguma coisa. Por acaso ele é goleiro, mas De que time? Ele é desses caras que sai muito jovem do Brasil, um dos primeiros que saíram, roda a Europa, e ele está, no livro, ele está numa fase de decadência, por isso tem mais graça o livro, jogando a Série B pelo Náutico. Por que o Náutico? Por Náutico, porque, além de eu conhecer bem, ele é muito detalhista nos cenários dos personagens, eu gosto de ser muito detalhista nisso, e se passa no estado dos aflitos, então isso é uma coisa que... O nome do estádio. E o romance flerta muito com... Tem muito uma homenagem escondida ao Alberto Camus, que foi goleiro. Então, o livro são 90 minutos na vida do goleiro. É um jogo, só que ele fala de tudo menos E ele está jogando na hora que ele está no monólogo maluco. Ele está jogando, mas ele fala... Ele tem acabado de perder a mulher, que era uma espanhola, com quem ele casou quando jogou no Sevilha. Aí, para entrar um diálogo Recife-Sevilha, meio cabralino, tudo tem um sentido ali, tudo tem um certo sentido literário. Mas é uma agonia existencial do cara que vai parar, que já foi grande goleiro, que já foi um grande profissional, e que tem acabado de perder a mulher, está num desespero, uma situação de desespero, por isso que aflitos. Mas falta dar uma ajeitada final, sabe? Falta ali pegar para valer, ficar 2 meses, que eu vou fazer, programei para fazer isso agora em janeiro e fevereiro. Eu vou ter um bocado de férias, um pouco de televisão, das minhas outras atividades, e eu vou concentrar para acabar essa história aí. Perfeito. Alguém mais tem perguntas? Tem, por favor. Chico, boa tarde, novamente. Mais uma curiosidade. Tem um livro que eu amo, do Gabriel Garcia Marques, chamado Memórias de Minhas Putas Tristes. Sim, também gosto muito. Eu adoro esse livro, cara. Todo mundo aqui deveria ler um dia. Sim. Eu queria saber o que você acha do livro, se tem alguma influência desse livro na sua literatura, etc. e tal. Eu gosto muito do livro, e eu gostei mais porque eu já tinha lido o que ele cita como fonte, que é A Casa das Belas Adormecidas, né? Do japonês lá, que daqui a pouco vamos lembrar o nome dele. Esse livro assim como tudo até com o Garcia Marques, jornalista, assim, foi um cara que eu li muito ele, as crônicas. Esse livro é espetacular, assim, e eu já explorei muito nos universos da crônica, dessa crônica mais noturna, boêmia. Já explorei muito esse livro, não só como citação, mas como uma reprodução desse universo
das minhas putas tristes, no caso. Mas é espetacular, uma leitura que eu recomendo. Um livrinho desse tamanho, daqueles livrinhos, que é o caso do FUP, lá do Dodge também. Os pequenos, os livrinhos de nada que são espetaculares, né? Esse livro, ele tem até uma epígrafe do livro japonês, né? O livro As Minhas Putas Tristes. Cita, né? O das Casas das Belas Adormecidas é incrível, que é um personagem, um velho oriental... Kawabata, não é? É, Kawabata. Kawabata. O personagem ele vai numas casas de geishas onde tem um código rigorosíssimo em que os homens, os clientes, como fosse num prostíbulo, mas os homens eles pagam apenas para observar as mulheres dormindo. E elas estão narcotizadas, né? Hein? Elas estão meio narcotizadas, Sim, né? sim, elas estão num sono meio é um sono maluco, profundo, narcótico, no mundo do narcótico ali. E é só isso, só o relato dessa visão das mulheres dormindo. Que é lindo, é de uma delicadeza incrível, De maravilhosa. certa maneira, a maneira... Você mencionou aqui a leitura que as feministas fazem dos seus livros e da mulher. Você coloca a mulher num lugar inacessível Sim, assim sim, também. sim, Você cria uma espécie de talvez código... haja um gaysismo Não, aí, né? É um ritual, né? Um ritual de colocar a mulher num lugar inacessível, de devoção, assim, né? Mudei um pouco, depois da bela crítica delas. Você casou, teve filha, está aqui... Né? Também muda tudo, né? Com Larissa, sim. Não, ter uma filha já é uma transformação. Não dá para dizer, eu separo a escrita de não sei o que, não. Vai falar, é uma nova voz ali dentro da tua cabeça, para a tua crônica. Qualquer coisa que eu for escrever passa hoje pela minha filha. Não tem... eu não sou daqueles escritores daquela frieza que, não, separo bem, sou um ficcionista, não. Eu acho que você traz tudo isso para dentro da sua... Seja a ficção mais maluca sobre um goleiro. Irene vai gritar atrás desse goleiro de alguma forma, sabe? Alguma pergunta a mais? E esse livro aqui, Se um Cão Vadio aos Pés de uma Mulher Abismo, ele tem toda uma forma toda particular, né? Ele é um livro colagem, é um livro objeto, é um livro que tem um trabalho de design. Os seus livros, em geral, têm uma interação entre texto e ilustração sempre bastante elaborado. Mas aqui é todo particular, né? Aí foi uma experiência mais radical nesse sentido. Nesse período eu estava com uma pequena editora, que foi que editou também o Catecismo, com a Pink Vai, né? E a viagem nossa era novos formatos de livros feitos que não fossem os livros mais convencionais, que estão aí em todas as prateleiras e tal. E Se o Cão Vadio aos Pés de uma Mulher Abismo, foi a partir de eu achei numa caçamba de lixo, num prédio lá da Fernando de Albuquerque, onde eu morava na época, assim, tinha um calhamaço de cartão postal, pequenos bilhetes, um bocado de coisas que era de alguém que tinha acabado de terminar um romance, um amor, um casamento, não sei o que direito, e jogou lá. E aí, a partir disso, eu passei a coletar, a tentar achar outras coisas semelhantes no lixo. Como fossem amores... não desperdiçados, mas amores finalizados que foram para o lixo, etc. E é a partir desses... Aí tem reprodução de vários desses achados no lixo, ligados a amor, uma viagem amorosa, um cartão postal, print de e-mails, tem um print do e-mail também que eu encontrei. Uma narrativa a partir desses achados no lixo. Eu determinei um período, eu disse, não, vai ser um mês, o que eu achar vai entrar no livro e eu vou tentar amarrar esses bilhetes com fragmentos, com pequenas fábulas amorosas, e aí eu tento... Agora, sabe o que me lembrou o processo de composição do Valêncio Xavier? Sim. Aquela ideia de pegar vários ícones visuais e emendar com textos próprios perfeito. ou não. E deve ser a influência total dele, porque eu tenho um livro dele... Embora o resultado seja completamente diferente, né? Um resultado diferente, mas é muito o método dele, né? É muito a história do universo dele. Então foi essa brincadeira, essa forma de... Aí eu chamo idílio porque
Na época eu estava relendo o Amar, Verbo Intransitivo, que o Mário de Andrade chama também de um idílio e tal, e só por chifre eu coloquei, não, vai ser um idílio, para quando perguntarem, o que é o teu livro? É um idílio, sabe? Tô escrevendo um idílio em pleno 2000 e tanto, né? Só para fazer essa brincadeira com o Mário de Andrade. Perfeito. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar, porque agora a gente tem uma abertura de exposição às 13 horas, da exposição Caderno Vila Lobos 2015-2017, do Rubens Matucci, que é uma mostra com reproduções facsímile do caderno de viagem que o artista plástico Rubens Matucci fez durante suas idas ao Parque Vila Lobos entre 2015 e 2017. A mostra propõe um caminhar por dentro das experiências que o artista teve durante suas investigações pelo parque. A curadoria é de Beatriz Matucci, não é necessária inscrição, o local, o espaço positivo é aqui no mezanino, ou no primeiro andar, né? Não é mezanino, não. Primeiro andar aqui da biblioteca. Então, eu convido vocês todos a verem a exposição Caderno Vila Lobos 2015-2017, do Rubens Matucci, que começa às 13 horas. O Segundo as Intenções está definindo a programação de 2018, em breve vai estar disponível nos sites das bibliotecas do Parque Vila Lobos e da Biblioteca de São Paulo, que é onde acontecem esses encontros mensais. Fechamos com chave de ouro a série de 2017, tendo aqui o Chico Sá, no dia de aniversário da Biblioteca do Parque Vila Lobos. Chico, um grande prazer te rever, fazia tempo que eu não te via, soube que você está morando em São Paulo novamente. Sim, voltei para São Paulo. Então, ano que vem teremos outros encontros por aqui. Não, obrigado a todos, é muito bom. Eu gosto muito de fazer esse tipo de bate-papo, mas quando é na biblioteca, eu acho que é especial, assim, porque além do professor lá que eu citei, o Geraldo Bilé, que me deu os primeiros livros, a biblioteca, principalmente a Biblioteca Municipal de Juazeiro do Norte, foi muito responsável por eu ter lido os clássicos, por ter, na minha formação, de ter acabado de ler os gracilianos outros, o Angústia, Caetés, Infância. Então, e o começo dessa literatura aí brasileira dos anos 70, Rubem Fonseca, Loyola Brandão e etc., foi a biblioteca que me fez leitor. Não foi... Eu me criei num ambiente, assim, desde da área rural. Meu pai era ali pequeno agricultor, então fui numa casa que nunca teve livros. Você tinha, no máximo, os livros didáticos. E esse ambiente de livro eu encontrei numa biblioteca, e eu acho que quando você quer ser leitor, não tem desculpa. Claro que eu acho que o livro está caro, claro que podia ser mais barato, claro que poderíamos ter um Ministério da Educação, nem isso temos. Temos um arremedo de qualquer coisa há muito tempo. Poderíamos ter uma bela de projeto de educação de um Darcy Ribeiro, de um Paulo Freire, etc. Temos o avesso do avesso de tudo isso. Mas eu acho que, apesar de um bocado de coisa, a biblioteca é esse lugar, é esse farol, aqui você encontra, e aqui você se torna um leitor, e eu agradeço muito ao mundo das bibliotecas. Nós aqui agradecemos Boa tarde, você muito pela obrigado. presença. Obrigado.